Fala galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre o modelo de Tuckman para formação de grupos. Um negócio que é super importante porque ele fala como que as pessoas que começam a trabalhar juntas evoluem seus relacionamentos e vão ganhando performance ao longo do tempo. Eu sou o André Gomes e nós vamos falar sobre isso. Vamos lá, galera. Como sempre, antes de começar o vídeo, vão aqui alguns recados que são super importantes. O primeiro, estão rolando 2 sorteios nas minhas redes sociais. Então, para quem está me seguindo lá no Instagram, @AndréGomesAgio, eu estou sorteando 5 livros ainda nesse mês. São esses 4 que estão aqui atrás de mim e o super clássico A Startup Enxuta. Todos esses livros são super legais e eles dão uma visão super boa sobre ágil, sobre os fundamentos do Scrum e sobre ferramentas que a gente usa no dia a dia para fazer as nossas entregas. Então, se você ainda não leu, basta você ir lá. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei o link para esse sorteio. Lá eu explico direitinho o que você precisa fazer para poder ganhar. O segundo sorteio é de um treinamento que eu vou ministrar em dezembro em São Paulo. Ele está acontecendo lá no meu LinkedIn e também o link está aqui na descrição para você participar. Basta você clicar aí e seguir direitinho as instruções. Recados dados, vamos falar sobre o modelo de Tuckman para a formação de grupos. Durante a década de 60, um psicólogo chamado Tuckman, ele desenvolveu um modelo de como pessoas que não se conhecem e começam a trabalhar juntas vão interagindo e evoluindo e passando por diferentes estágios até chegar na sua máxima performance como um time. Esse modelo hoje é conhecido como o modelo de Tuckman para a formação de grupos. Ele originalmente tinha 4 etapas, 4 estágios de formação, até que em 1977 o próprio Tuckman adicionou um 5º estágio. Então hoje, dependendo da fonte onde vocês vão olhar, algumas pessoas referenciam esse modelo original, que tinha 4 etapas, alguns outros lugares falam das 5. Hoje eu vou mencionar as 5 etapas do modelo de formação de grupos proposto pelo Tuckman aí entre a década de 60 e de 70, mas que, apesar de já ter os seus 40, 50 anos, continua sendo super válido, principalmente quando a gente está falando de equipes em projetos ágeis que estão construindo produtos super complexos, beleza? Quais são esses 5 estágios de formação de grupo? Bom, o primeiro deles é o forming, ou seja, a formação, passando pelo segundo, que é o storming, ou seja, a tempestade, quando a gente começa a ter alguns problemas. Depois do storming, a gente tem o norming, ou seja, quando as coisas normalizam. E aí as pessoas chegam no 4º estágio, que é o performing, que é quando elas estão no seu mais alto nível de performance. E aí o 5º nível, que é o adjourning, ele é quando os times se desfazem, ou seja, tudo que é bom acaba um dia. E aí tem essa 5ª etapa, em que ele descreve o que acontece com o time e com os membros desse time que passam por essa etapa. Começando a falar um pouquinho do forming, essa é uma etapa inicial, quando a gente coloca pessoas para poderem trabalhar juntas. Você pode ter algumas pessoas até que já se conhecem, outras pessoas que ainda não. O ponto é, quando você forma um grupo, quando você forma um time de 2 ou mais pessoas, esse time começa a se conhecer. Ele começa naquele momento a conviver junto e entender como esse relacionamento se desenvolve. Geralmente nessa etapa do forming, as pessoas elas são muito mais polidas, muito mais educadas, porque elas estão conhecendo os limites umas das outras. Então, geralmente as pessoas são um pouco até mais retraídas, porque elas estão ali entendendo no que aquela pessoa é boa, no que as outras pessoas não são tão boas, quais são as habilidades do time, no que você é bom, no que você não é. Essa etapa geralmente é rápida, então a gente está falando aqui de 1 ou 2 sprints, então de 2 até 4 semanas. As pessoas passam por essa etapa do forming, em que elas estão se conhecendo melhor. Depois disso, elas entram na segunda etapa, no storming. Dentro do forming, é um momento super importante para o Scrum Master ou para o líder do time criar elementos de team building, ou seja, trazer atividades para as pessoas se conhecerem melhor, trazer elementos que façam com que as pessoas interajam bem. E como é um momento inicial, o escopo tem que estar muito claro, a forma como as pessoas vão trabalhar e o que elas têm que fazer também tem que ficar muito clara.
Eu costumo falar que tem um filósofo brasileiro muito famoso, que é o compadre Washington, que já falava na década de 90 que pau que nasce torto nunca se endireita. O que isso quer dizer? Um bom Scrum Master, um bom líder de equipe, um bom gerente de projeto, que tem bastante senioridade, ele vai fazer de tudo para que o time possa trabalhar bem já desde o começo. Então ele vai trazer esses elementos para o time se conhecer bem, para deixar claro o escopo, para as coisas começarem bem feitas, para que com isso as próximas etapas possam ser mais suaves, a gente inclusive acelere elas, porque com essa aceleração das etapas, a gente passa mais rápido por todas elas até chegar no performing, ou seja, quando o time está realmente trabalhando no seu máximo, na sua melhor performance dentro daquele produto ou dentro do desenvolvimento daquele projeto. A próxima etapa, chamada de storming, que é a fase da tempestade, ela é inevitável. Todas as fases do processo de formação são inevitáveis, na verdade. Muita gente acha que conflitos são ruins ou que a gente tem que fazer de tudo para evitar eles, mas na verdade isso faz parte do amadurecimento de todos os times e de todos os profissionais. O que a gente precisa entender é que existem conflitos que são saudáveis e que existem formas da gente lidar com os conflitos para que eles não saiam de controle e que o time saia deles mais fortalecido e mais preparado. São vários os tipos de conflito que a gente tem durante o storming. Então eles podem ser conflitos do tipo pessoal, conflitos do tipo profissional. Algumas pessoas podem não concordar como algumas coisas são feitas pelos seus pares ou pelos seus colegas de trabalho. Outras pessoas podem começar a ter atritos por causa de estilos pessoais. Então, seja por gostos musicais, pela forma com que as pessoas se comunicam, estilos pessoais podem gerar esses atritos. É muito importante que o time seja guiado, ou seja, que ele entenda que essa fase de conflitos é normal. Um bom Scrum Master, um bom gerente de projetos, ele já passou por isso antes. Ele já tem a senioridade de saber como guiar o time a passar por esses conflitos. Lembrando que o nosso objetivo dentro de projetos ágeis, de métodos ágeis, é que o time seja o mais autogerenciável possível. Então a gente está sempre ali para apoiar o time, mas é importante que as próprias pessoas aprendam a resolver esses conflitos e aprendam a gerenciar a forma com que eles vão trabalhar essa interação entre as diferentes pessoas do time. É claro que no mundo real a gente tem pessoas que são mais júniores, pessoas que são mais sêniores, pessoas que são fáceis de trabalhar, pessoas que são mais difíceis, tem pessoas que estão acostumadas a se autogerenciarem e tem pessoas que não estão acostumadas. Um bom Scrum Master, um bom gerente de projetos, ele vai entender rapidamente quais são os perfis que ele tem dentro do time dele e ele vai ajustar o estilo dele de coaching, o estilo dele de liderança, para ele poder suportar as características dos membros do time e ajudar eles a se auto-organizarem da melhor maneira possível. Dentro da fase do storming, os cuidados que a gente tem que tomar é para que os conflitos não escalem a ponto de criar rupturas no time e tentar mostrar para as pessoas quais são os pontos fortes de cada um dos membros do time. Porque quanto mais rápido as pessoas perceberem que fulano é melhor numa coisa, ciclano é melhor em outra, e eles começarem a usar os pontos fortes para entregar resultado, melhor é. Outro ponto que pode gerar estresse, que pode gerar esses conflitos dentro do time nessa etapa, é a percepção e a realização do time dos prazos e do tamanho do desafio que eles têm para poder fazer as entregas. Geralmente no começo é todo mundo muito positivo, todo mundo é bastante otimista com relação aos prazos, às habilidades do time, as formas com que eles vão entregar, e às vezes os desafios acabam sendo subestimados. Quando a verdadeira natureza dos desafios começa a aparecer, é normal que as pessoas comecem a entrar em conflitos, que elas fiquem um pouco mais ansiosas e que isso também contribua para essa fase do storming. Novamente, o que a gente precisa ter é esse jogo de cintura e a senioridade de entender que todo projeto, todo produto tem desafios e para a gente poder superar esses desafios, a gente tem que usar os pilares de qualquer método ágil, de qualquer framework ágil. A gente tem que ficar baseado nas pessoas, então usar as habilidades das pessoas para poder fazer mais, para entregar melhor, entender que a gente tem que ser transparente, inspecionar aquilo que está sendo feito e adaptar o nosso plano, adaptar a nossa forma de entrega e inclusive adaptar o relacionamento entre as pessoas para que a gente possa passar por essa fase de storming. Geralmente,
Isso depende muito, né? A duração dessa fase depende muito da senioridade do time, há quanto tempo eles estão juntos, o ambiente em que eles estão inseridos. E aí é difícil a gente falar um tempo mínimo e máximo em que isso acontece. Se a gente tiver uma liderança muito forte, uma liderança bastante sênior e um time que também é bastante sênior, a gente consegue passar por essa etapa em algumas sprints. E aí a gente chega na próxima etapa, que é a do norming. O norming é uma etapa bastante interessante, porque muitos times acabam parando aqui e ficando no norming até o final do projeto e do desenvolvimento que eles estão fazendo dentro daquele produto. Isso acontece por alguns motivos que eu vou explicar logo depois de dar mais detalhes sobre o que é a fase norming. Nessa etapa, os membros do time já se conhecem, eles começam a olhar mais para os pontos fortes de cada um deles e os conflitos vão se tornando cada vez mais frequentes. Isso acontece porque cada pessoa já conhece o seu lugar dentro da estrutura daquele time e o time ele acaba se organizando para que todo mundo consiga produzir aquilo que é necessário e fazer as entregas. Geralmente essa etapa já tem uma performance melhor do que a Storming, justamente porque a gente gasta menos tempo com conflitos e investe mais tempo produzindo. Só que muitos times acabam parando aqui porque, primeiro, às vezes eles não têm tempo de chegar na próxima etapa, que é o Performing. Então, projetos que acabam muito rápido, projetos que são interrompidos bruscamente por algum motivo, também interrompem a formação daquele time. E aí, mesmo que a gente pegue exatamente o mesmo time e coloque ele para trabalhar em outro projeto ou em outro produto, eles acabam voltando muitas vezes para o Storming, algumas vezes eles voltam ainda mais e voltam para a primeira etapa do processo, porque muda o escopo, muda a tecnologia, muda a forma com que eles vão trabalhar, e aí acaba que eles não têm tempo até de chegar novamente no performing ou se manter no norming. Outras vezes, não é simplesmente a falta de tempo que faz com que os times não cheguem no performing. Às vezes falta senioridade, falta essa inspeção e adaptação do que está sendo feito e dos métodos do time para que ele possa melhorar ainda mais a performance. Então a grande dica aqui é que o Scrum Master ou gerente de projeto ele trabalhe para entender como que o time produz e comece a usar métricas e ferramentas para melhorar ainda mais essa performance de todo mundo. O Kanban, por exemplo, ele foca bastante nessa parte da performance. E ele acaba usando métricas como cycle time, lead time, para poder entender como o time está produzindo, o que o time está produzindo e elevar essa performance do time. Então, mesmo para quem está utilizando o Scrum, por exemplo, aliar práticas Kanban acaba ajudando a melhorar a performance utilizando essas métricas, utilizando essas práticas que já existem dentro do Kanban. E aí, times que conseguem superar essa barreira chegam na etapa final, que é o Performing. Dentro do Performing, os times eles conseguem atuar da melhor maneira possível. Então, eles estão atuando com alto grau de qualidade, eles têm um alto grau de comprometimento, eles sabem exatamente como trabalhar em equipe, aproveitando melhor os talentos individuais de cada pessoa, eles já estão se auto-organizando e eles estão num nível de performance altíssimo, que é conhecido como Dream Team, ou seja, é o time dos sonhos. Os times que conseguem chegar nessa etapa são geralmente raros, é difícil de um time chegar nesse nível, e os poucos times que chegam, eles acabam virando lendas, ou seja, todo mundo reconhece eles dentro da equipe, todo mundo reconhece eles dentro da organização, porque eles realmente conseguem fazer muito mais e eles conseguem ser muito melhores do que os outros times quando a gente compara performance e qualidade. Originalmente, o modelo de Tuckman tinha somente essas 4 etapas. O ponto é, tudo na vida acaba. Seja porque as pessoas vão para outros projetos, as pessoas mudam de empresas, seja porque o projeto acaba e o time se desfaz, as pessoas acabam mudando. Toda vez que a gente muda o time, a gente chega nessa etapa final, que é o adjourning, e dentro do adjourning, o time ele se desfaz. E esse momento também é conhecido como um momento de tristeza por algumas pessoas. Tristeza porque, se você conseguiu chegar no performing e você está trabalhando super bem, quando você desfaz o time ou quando você altera elementos desse time, você perde isso. Você pode ter um time de 10 pessoas. Mesmo que você trocar só uma ou duas pessoas,
você perde esse grau de performing, porque toda a dinâmica dentro do time, a dinâmica entre as pessoas muda e você acaba voltando etapas, como eu comentei há pouco. E aí, tudo começa de novo. Então esse é um ciclo que, quando você termina um projeto ou quando você muda um time, você acaba voltando para o forming, para o storming, para o norming e está sempre tentando chegar no performing. O Scrum Master, ele precisa adequar o seu estilo de liderança, o seu estilo de coaching para cada uma dessas 5 etapas que a gente tem dentro desse modelo de Tuckman. Não adianta a gente tentar manter o mesmo estilo, usar as mesmas ferramentas ao longo de todo o projeto, ao longo de todas as etapas de formação do time, porque a gente nem sempre vai estar usando o melhor estilo para cada etapa. Então a gente tem que entender que no começo da formação do time, o Scrum Master precisa ser sim muito mais presente. O líder tem que estar lá muito mais próximo do time, porque ele está lá ajudando no coaching, falando de processos, falando de como o time vai trabalhar melhor junto. Ele está ensinando o time a se auto-organizar. No Storming, às vezes a gente precisa, inclusive, de uma presença um pouco mais dura desse líder. Não dura no sentido de castigar, nem nada disso, mas de uma pessoa que é mais firme e está mostrando para o time esses conflitos, esses problemas que estão acontecendo. Quando a gente chega no Norming, o Scrum Master, o líder, ele vai sendo cada vez menos presente, cada vez menos incisivo naquilo que ele está fazendo, porque o time já tem uma maturidade maior e os conflitos são muito menores. Aqui, o Scrum Master no Norming, por exemplo, ele está muito menos preocupado em team building, em formação do time, técnicas para as pessoas se conhecerem, que são super importantes no começo e tem que existir, e ele começa a se preocupar muito mais com performance, com métricas, com ferramentas que ele pode trazer para que o time trabalhe melhor, dado o conhecimento que eles já têm de uns dos outros. No performing, como o time já está com uma super performance, já está trabalhando super bem junto, o Scrum Master ele é muito menos um coach do ponto de vista de formação da equipe, de métricas e tudo mais, e ele passa a ser muito mais presente em olhar para o valor da organização, em começar a ajudar o ambiente em que ele está inserido a ser mais sênior, então não somente o time dele, mas ele tem tempo de começar a ajudar e olhar para outros times. Então isso é super importante para que a gente consiga entender que no ciclo de vida de um time as coisas mudam. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de formação de times. Se sim, deixem pra gente aí nos comentários em que etapa que está o seu time e se você tem alguma dica para poder acelerar a transição até a gente chegar no performing. Lembrem de deixar o joinha no vídeo, porque assim eu sei que vocês estão gostando desse conteúdo que eu estou trazendo, e se inscrevam no canal. Valeu por terem me assistido até aqui e até a próxima!